Conquista de paz. Em muitas ocasiões, especialmente quando se te agravam as situações difíceis, perguntas a esmo como conquistar serenidade de maneira a varar os percalços do dia a dia. Imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivos de irritação e examina-te um tanto mais. Se em teu grupo de trabalho desempenhasse a função do chefe, atormentado de problemas e conflitos, estarias talvez em mais duras condições de intemperança mental quando isso acaso acontecesse. Caso te visses na posição de subalterno, faceando às vezes amargos dramas domésticos, é provável evidenciasses mais lentidão no serviço a fazer quando isso viesse a suceder. Considerando a possibilidade de seres o doente que te incomoda, quando isso se verifique, de certo não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento. Na hipótese de haveres sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvesses descido a mais baixo nível. Se te notasses na posição enfermiça da pessoa que te ofendeu, ignoras se não terias ferido alguém com mais ímpeto. Analisemo-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distantes da condição de anjos. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos e raciocínios mais profundos que nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com os outros em todos os momentos inquietantes da vida. Neste capítulo chamado Conquista de Paz, Emmanuel começa narrando situações difíceis pelas quais comumente passamos no dia a dia. E no primeiro item, ele nos diz que em muitas ocasiões, especialmente quando as dificuldades se mostram mais graves, ele pede para que nós perguntemos, quando somos maltratados, quando passamos por alguma situação na convivência com outras pessoas em que percebemos alguém que nós julgaríamos, que nós reprovaríamos a conduta, para nós nos questionarmos em nosso íntimo, nos colocarmos no lugar daquela pessoa, imaginando o que ela está passando no dia a dia, dentro de casa, na condição que ela se encontra, na ocupação que ela tem, para nos analisarmos intimamente. E ele dá o exemplo colocando assim: imagina-te no lugar daquele que te é motivo de irritação. E dá o exemplo no lugar do chefe. E se você estivesse no lugar do chefe, com todas as atribuições, os problemas, as contas que ele tem, as tribulações que ele tem com os outros empregados além de você, será que você não seria mais rude que ele? Será que você não seria mais indiferente que ele? Nós nos colocarmos no lugar do outro para também nos conhecermos melhor. Dá o outro exemplo. E se você fosse o subalterno, você que tem uma condição de chefia ou de subchefia, se você fosse aquele que tem que obedecer à ordem e que está passando por dramas familiares significativos em casa, que está com a cabeça só pensando na mãe que está doente, na esposa que não está bem, que está com problema de saúde, o teu trabalho não seria talvez mais lento? Não cometeria erros no trabalho? Nós nos questionarmos, olhando, nos colocando no lugar do outro para também nos conhecermos mais intimamente.
a hipótese de haver sofrido longas tentações, quando nós vemos pessoas, por exemplo, dependentes químicos de bebida, né, de drogas, né, ou em outros vícios tantos. Será que nós, se não tivéssemos a mesma história de vida ou uma história parecida com a daquelas pessoas, não teríamos também debandado para o vício? Então olha que importante, quando nós colocamos esta lente, a lente da empatia, nós também enxergamos intimamente muitas coisas a serem trabalhadas em nós. Porque quando nós colocamos a lente do julgamento, da crítica, nós não enxergamos nada. Só criticamos, não crescemos e não produzimos crescimento para ninguém. E ele conclui: analisemos-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distantes da condição dos anjos. Nós, fazendo esse exercício, nós vamos ver que temos muitas virtudes a desenvolvermos, temos muito a progredir. E isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos nós, e raciocínios mais profundos que nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância, de uns para com os outros, em todos os momentos inquietantes da vida. São oportunidades preciosíssimas de crescimento. Os erros dos outros também, quando nós olhamos com estes olhos, nos mostram as nossas imperfeições, os nossos erros. E tolerando o outro, tolerando as imperfeições do outro, também aprendermos a aceitar as nossas e trabalharmos para gradativamente as superarmos. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.